Fala tropa, acabou o sonho de um sul-americano, de um brasileiro ganhar essa primeira edição da Copa do Mundo de Futebol da FIFA. O jogo acabou agora, Fluminense 0, Chelsea 2. Flusão fez uma campanha incrível, fez um campeonato muito bom, foi muito além do que muitos esperavam e até próprios torcedores do Fluminense, alguns aqui, pô, o Fluminense vai bem, mas cara, o Fluminense bateu com, assim, fez jogos assim que ele era o propositor do jogo, o time que mandava. E a gente vai falar um pouquinho dessa despedida e falar de como foi o jogo. Hoje a gente começa aqui no canal também a comentar grandes jogos, grandes campeonatos. Posteriormente, amanhã a gente vai fazer também do jogo de Real Madrid e Paris Saint-Germain. Antes de mais nada, você já sabe que é negócio, dá seu like, deixa seu joinha, curte, segue, compartilha, clica no sininho, por favor, ajuda, fortalece e comenta o que você achou, o que você esperava. Bom, vamos lá. Flusão mandou bem durante o campeonato, mas hoje ele enfrentou um Chelsea que, cara, vai se demonstrando ser um time copeiro, né? Acabou de ganhar uma Copa, acabou de voltar para a Liga dos Campeões. Era um time que sofreu muito durante a temporada europeia, durante a temporada ali da da Premier League para fazer gols e pelo jeito achou o seu 9 e a lei do ex foi muito, muito forte dessa vez. Se tem uma lei no futebol que a gente sabe que funciona é a tal da lei do ex. E cara, o João Pedro fez um jogo espetacular, o segundo jogo dele do Chelsea. Ele quando entrou contra o Palmeiras já mostrou que, cara, eu vou ser o 9 desse time, porque ele entrou muito bem já contra o Palmeiras, controlou, ganhou as jogadas e jogou muito bem contra o Chelsea. E fez dois gols, assim. O primeiro, cara, um golaço de fora da área. E aí mostra aquela diferença que a gente tem do João Pedro. Ele não é um 9 fixo de área. Se precisar, ele é forte, alto, ele fica dentro da área. Mas um time que tem muita movimentação, como a do Chelsea. Vários momentos você via o Enzo puxando a marcação do Guga para que o Pedro Neto ficasse livre, então é um time que se movimenta muito, o Nkunku rodando muito, e o Enzo Maresca parece que achou o time durante essa Copa do Mundo. Essa Copa também ajudou o Chelsea a montar um time que vai ser muito competitivo na temporada europeia. Tem banco, tem elenco, tem juventude, tem fôlego. A gente achava que talvez por causa do calor o Chelsea fosse pregar, não pregou. Tô falando primeiro do lado vencedor, tá? Do Chelsea. E, cara, o Chelsea não, e o Chelsea cresce durante o torneio. Então o Chelsea começou jogando meio banho-maria, tomou aquele susto, tomou aquela pancada do Flamengo. O Flamengo botou o jogo no bolso, atropelou o Chelsea futebolisticamente, dominou o jogo inteiro, tomou 1-0, mas dominou, virou, era esperado que virasse. Aí fez um jogo de classificação o suficiente, veio para uma oitavas de final jogar, cara, em banho-maria, o joguinho contra o Benfica bem ruim, foi um jogo chatinho, que o jogo ficou parado até por causa da chuva, mas fez o que tinha que fazer. Na hora que precisou, foi para prorrogação, foi lá e fez o resultado, na hora que teve a oportunidade, e aí fez o seu melhor jogo até então contra o Palmeiras e repete um melhor jogo contra o Fluminense. E não é um Fluminense fraco que o Chelsea atropelou, o Chelsea se impôs realmente contra o Fluminense. Percebe que o Chelsea entrou com vontade de ganhar. E as movimentações deram espaço para o João Pedro fazer primeiro um golaço. O primeiro gol do João Pedro foi literalmente um golaço, uma batida fora indefensável para quase todos os goleiros e dos goleiros de primeira prateleira. E o Fábio se encaixa nisso. Não tinha o que fazer. A bola foi lá na gaveta, lá na bochecha lá na gaveta e do lado, pegando lá na bochecha da rede. Ele, em homenagem, em gratidão ao Fluminense, que é o time que o revelou para o futebol, que o trouxe, ele sai do Fluminense direto para a Inglaterra, ele não comemora o gol, pede desculpa, foi na frente da torcida do Fluminense, pede desculpa e tal. E no segundo tempo, assim que o Fluminense faz duas mexidas para ser um time mais incisivo, tentar propor, tentar ser mais ofensivo, no contra-ataque o João Pedro faz outro golaço. Ele vem cortando para o meio, pega a bola. Primeiro, a inteligência do João Pedro, quando você olha a jogada, que ele se posiciona para não ficar impedido. O João Pedro ele dá um passinho para trás para ficar na linha, para ficar atrás da linha do último defensor e recebe essa bola em posição legal, corta para dentro e dá uma pancada, mas uma senhora pancada no gol. Que aí, cara,
não tinha o que o Fábio fazer, a bola bate no travessão ainda e entra, né? Bate bem no travessão e entra, não tinha o que fazer, um golaço do João Pedro. E aí, falando do Fluminense, cara, teoricamente ganhou quem jogou melhor, realmente. Ganhou quem teve mais domínio de jogo, quem jogou melhor, que foi o time do Chelsea. O Fluminense fez um campeonato brilhante. Atropelou o Borussia, faltou fazer o resultado, mas era para o Fluminense talvez ser primeiro da chave. Ele passou em segundo, mas era para ele ter ganho do Borussia. Fez um segundo jogo extremamente seguro, né, garantiu. E contra o Mamelodi, o Fluminense, aliás, não, fez um segundo jogo não tão seguro, mas fez um segundo jogo que ele fez o resultado. Mas contra os europeus, na verdade, o Fluminense foi muito bem. O Fluminense fez um jogo espetacular contra o Borussia, era para ter ganho. Depois tomou um susto contra o Sam, mas ganhou. Passou um aperto contra o Mamelodi, mas conseguiu o resultado necessário para se classificar. Passou em segundo, ok. Aí pega uma Inter de Milão e faz um jogo perfeito contra a Internacional de Milão, 2 a 0 assim, jogando o fino, jogando muito bem. E depois pega o time do espetacular, um time, cara, assim, um time da Arábia, um time europeu na Arábia. Time muito bom e faz um jogo seguro, mesmo quando toma o gol lá de empate, o time se mantém frio e vai ali ganhar a partida, fazer o gol da virada, fazer o gol do 2 a 1 e vai para essa semifinal. Chega hoje, o sonho acabou, mas não o que foi construído. Renato Gaúcho mostra que é um excelente técnico, tirando essa mítica de que ele é um boleiro apenas que não estuda, tal. Ele entende futebol, a diferença é que ele não é aquele cara rebuscado em ficar falando e tal, mas ele entende a linguagem do jogo, entende o jogo, mas nem sempre as coisas acontecem. E hoje não aconteceu. Hoje ele pegou um Chelsea mais inteiro no jogo, um Chelsea que desde o começo do jogo não quis dar brecha para o azar. O Chelsea deve ter visto e assim, cara, se der espaço, os caras guarda. E era um jogo que eu acho que, pô, a gente pode reclamar dos acréscimos do juiz? Pode reclamar. Mas é aquele jogo que parece que acho que se o juiz desse mais um tempo inteiro de acréscimo, não ia ser gol do Fluminense. A prova disso é a jogada no primeiro tempo, ainda, do Hércules, que, cara, em cima da linha, o Cucurella tira. O Hércules dá um tapa embaixo das pernas do goleiro. Cara, o ponto fraco desse time do Chelsea é o goleiro. Ele é muito fraco, é muito ruim. Ele é o pior goleiro que a gente tem nessas semifinais. Talvez das oitavas de finais ele era o pior goleiro das oitavas e das quartas, e talvez ele era o pior goleiro que tinha. Dos times europeus, certeza que ele é, mas assim, ele é o goleiro menos qualificado de todos. E mesmo assim, ele demorou para sair, o Hércules conseguiu finalizar, era para ser gol e o Cucurella apareceu do nada. O Cucurella, que é assim, um jogador que eu já critiquei bastante ele, mas é um cara que se dedica muito pro time, é um terceiro zagueiro, marca pra caramba, chato. E ele tirou, ele foi chato de novo, tirou essa bola em cima da linha. Então assim, fica, primeiro que a lição que só dinheiro não compra um bom time, não compra um bom futebol. O Fluminense era o time com o menor orçamento de todos que estavam nas oitavas. O Fluminense é um time bem treinado pelo Renato, um time que o Renato moldou, é um time que está lá em cima do Campeonato Brasileiro, é um time que está classificado na Copa do Brasil, é um time que está classificado na Sul-Americana, é um time que está avançando e, de longe, ele é o time com o menor orçamento. Não tem o mesmo orçamento de Flamengo, Botafogo e Palmeiras que estavam lá, gasta muito menos, tem jogadores mais, como eu posso dizer, batalhadores, tem um time mais humilde, mais simples, não tem nenhum grande nome, talvez o grande nome que veio a ser um grande nome no Fluminense é o Arias. Que aí vem o outro ponto que a gente vai falar disso aí na semana que vem, de depois do Mundial, depois do que eles são e o que fica ainda para os brasileiros. Uma das questões que fica aqui, talvez os times brasileiros vão ter dificuldade para manter alguns dos seus jogadores. Eu falo isso porque, se você for observar, o John Arias destruiu, tem 27 anos, já tinha visão e propostas, já bateu alguma coisa de alguns times. Depois desse Mundial que ele faz, cara, eu acho que ele é um dos caras do Fluminense que talvez vai sair, não vai ter como segurar. Porque 27 anos jogando muita bola, e os parceiros de zaga ali do Thiago Silva, né? O Ignacio, por exemplo, cara, apesar do Fluminense ter perdido, o que o Ignacio fez, eu vou até ver a nota aqui que o Ignacio ficou de jogo, né? O Ignacio ele teve até uma nota mais baixa,
Só que ele jogou absurdo. O Ignacio foi, junto com o Thiago Silva foi o que teve a melhor nota do Fluminense, né? Mas o Ignacio jogou muita bola. Cara, disputou, jogou pra caramba, disputou todas as jogadas. Foi um cara muito guerreiro e fez uma Copa do Mundo fantástica. Talvez o Fluminense possa vir a perder o Ignacio pela Copa que ele fez. E o John Arias. Mas fica aqui uma lição, cara, de planejamento, que a gente sempre fala, de organização, que a gente fala. O Fluminense, que era um time mais humilde ali, que tinha suas dívidas, foi lá, vai voltar com uma boa grana, talvez se reforce, mantendo, se conseguir manter o John Arias, que ele é muito bom jogador, manter esse elenco, sem perder ninguém agora nessa janela, porque muitos jogadores eram bons, e se reforçar com essa grana que veio, é um time que vai brigar por alguns campeonatos, principalmente os de Copa, porque demonstra ali o Renato Portaluppi que ele é um técnico copeiro. E aí, só para passar os dados, eu falei que o Chelsea acabou sendo melhor no jogo. Eu vou passar aqui para vocês, vou puxar aqui na tabelinha os dados do jogo, só para a gente bater rapidinho. O Chelsea teve 3 grandes chances contra uma realmente do Fluminense. Dessas 3, 2 foram caixas. Finalizações 17-12 para o Chelsea. Defesas de goleiro 2-2. Dois goleiros fizeram boas defesas ali e tal. Escanteios 4-3 para o Chelsea. Faltas, ficou um jogo igual 11-11. Eu acho que o juiz segurou o cartão, porque principalmente o Enzo no primeiro tempo teria que ter tomado cartão. Alguns jogadores do Chelsea acho que ele poderia ter dado cartão e não deu. Passes certos, desarmes. O Fluminense ficou menos com a bola, então acabou desarmando mais, acaba sendo normal isso aí. E cartões, ficou ainda 2-1, 2 cartões amarelos para o Fluminense. Cara, o time do Chelsea dominou muito mais as ações, o time do Chelsea jogou muito mais. Se a gente pega aqui a posse de bola, 54% para o Chelsea, você olha, o percentual não é tão grande, 54-45. Perdão, a 46, 54-46. O Chelsea dominou por jogar melhor. O Chelsea acabou estando com a bola mais tempo lá no campo de ataque, estando mais com a bola, principalmente no primeiro tempo, e no segundo, cara, quando faz o segundo gol, o João Pedro mata o jogo. O que fica de recado é, cara, a gente se menospreza muito, todo mundo achou que os times brasileiros iam chegar lá para ser massacrados pelos europeus, e os 4 times fizeram um bom torneio. Palmeiras eu acho que ficou aquém da onde poderia ter ido, Palmeiras poderia ter avançado, Fluminense poderia ser a semifinal ser Palmeiras e Fluminense. Palmeiras perdeu ali pelo detalhe. Fluminense que foi muito bem. Flamengo deu azar de pegar um time muito encardido, mas fez um jogo muito bom com o Bayern. Mas nos erros perdeu. E o Botafogo que perdeu para um outro brasileiro. Né? Talvez se o Botafogo tivesse conseguido segurar aquele empate, passado em primeiro, poderia ter passado também do Inter de Miami e avançado um pouquinho mais. Mas fica essa questão para o próximo Mundial daqui a 4 anos. Vamos ter novos times brasileiros. Há uma grande possibilidade de ser no Brasil e isso pode aumentar o número de vagas do Brasil, porque o país sede tem uma vaga. No caso, foi um time dos Estados Unidos dessa vez. E, cara, tudo indica que os próximos os campeões de Libertadores aí podem ser 4 brasileiros novamente, podem ser os brasileiros nas próximas Libertadores. E a gente mostra que, cara, na real é o seguinte, os times brasileiros, eles talvez estejam abaixo da elite do futebol. Então a gente pode colocar em patamar. A elite do futebol mundial, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, é um primeiro patamar. Né? Arsenal, Liverpool, Barcelona, esses times são acima de todos os outros. E aonde que os times brasileiros vinham? Flamengo, Palmeiras, principalmente, que estão aí há um bom tempo, e pode colocar o Fluminense, o Botafogo e os outros que estão vindo. Os times brasileiros, o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Para mim, eles entram nesse segundo patamar, nessa segunda linha. E tem alguns que estão ali na transição, querendo ir para a primeira, entre a segunda, ficam um pouquinho acima dentro da segunda prateleira. Os times brasileiros, para mim, estão nessa segunda. E eles podem brigar de igual para igual com os times que estão nessa segunda prateleira e ficam acima dos times que estão em terceira prateleira, que estão na Europa, que é, por exemplo, o Leipzig, que estava ali. Então fica a lição. O Fluminense fez um excelente campeonato, mostra que o Brasil tem grandes times, o Campeonato Brasileiro mostra a força que ele é. Cara, quem sabe daqui a 4 anos o campeão não é um brasileiro, quem sabe, tomara que seja o meu time, que nem nesse estava. Mas é isso. Fala aqui o que você achou do Flusão, o que você curtiu, gostou.
Quem que você espera que vai ser campeão contra esse Chelsea que vem crescendo? A gente se vê amanhã. Amanhã eu vou falar do super clássico dos dois últimos campeões de Champions League. Cara, que jogo que vai ser esse? Um time formado de Paris Saint-Germain já e um time se formando que promete muito, que é esse time do Real Madrid, esse novo Real Madrid de Xabi Alonso. Amanhã a gente vai ter esse clássico às 4 horas da tarde e depois a gente vem aqui para mandar também um vídeo para vocês. Valeu, um beijo, um queijo, até a próxima e quinta-feira tem vídeo de treinamento, hein? Não esquece.